Olá, amigos. Aqui estamos nós para a segunda parte do nosso estudo. Nós estamos estudando o livro Ação e Reação, de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, e nós estamos estudando o capítulo 17. Mas antes, nós vamos passar para a Márcia, que ela vai fazer uma recordação do capítulo que nós já vimos. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda. Olá, Thelma. Olá, amigos, né? Bem-vindos, né? Vamos terminar aí hoje o capítulo 17. E aí, faltando Isso. 18, 19 e o 20, a gente termina o livro, né? Então, nós estamos vendo o capítulo 17, que é o débito expirante, que é a história do Léo. Quer dizer, um débito que vai se extinguir, que ele veio nessa encarnação, e esse débito vai ser extinto nessa encarnação. Então, ele está muito doente, está num hospital de indigentes, e através do pensamento, como ele já está quase desencarnando de uma tuberculose, ele está mais suscetível à percepção dos espíritos, das companhias que estão ali. Então, Silas está lá com André Luiz e Hilário no hospital, e Silas diz para André que ele pode fazer alguns questionamentos ao Léo. Ele vai responder como se tivesse aqueles pensamentos vindo para ele, e ele vai automaticamente pensando nas respostas ali. Então, ele vai respondendo algumas questões, conta a história dele, que ele está ali internado, porque o irmão, desde cedo, o abandonou e colocou no manicômio, ficou com toda a herança da família, e depois que ele sai no manicômio, ele vai procurar o irmão, e o irmão o expulsa, não quer saber. Aí ele consegue arrumar um emprego, mas é obrigado, como um vigia noturno, a passar noites e noites na friagem. Daí ele adquire uma tuberculose e foi internado. E aí ele Uhum. está ali, e André Luiz, nessas perguntas mentais, vê que ele não tem nenhuma revolta, ele não tem ódio do irmão, ele ainda acha que o irmão vai ser mais infeliz do que ele, e ele sempre olhando a imagem de um crucifixo, ele fica, ele, quem sou eu, né? Se Jesus passou por tudo que passou, não se revoltou, perdoou de amigos, de inimigos, quem seria ele para julgar e condenar o irmão? E a gente termina com Hilário perguntando a Silas se também ele era um atendido da Mansão Paz. E Silas disse que sim, ele era sim um atendido. E então ele estava sobre os cuidados dos trabalhadores da Mansão Paz. E ele começa a explicar que essas ajudas recebidas ali, com certeza tem que ter trabalho demonstrando, assim como ele, ajudando a outros. Então, agora nós vamos continuar a explicação do Silas, e do qual ele vai contar também para a gente a história do Léo em outra, na encarnação precedente, né? Do porquê que a gente vai entender por que ele está passando por tudo isso que ele está passando hoje. Então, assim, a Uhum. Thelma vai ler para a gente. Então vamos nós na segunda parte, né, acompanhando aí o que o Silas está trazendo para nós, né? E ele diz: eis porque, depois do aprendizado breve ou longo em nosso instituto, somos novamente internados na esfera da carne, e aí é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, deveremos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos débitos para demonstrar aproveitamento e assimilação do amparo recebido. Quer dizer, ele está concluindo o que ele estava explicando, né, no, no programa anterior. Então, ele continua dizendo que, ao nosso lado, porém, Léo, o André Luiz está falando, né? Léo contava os derradeiros minutos no veículo denso, e notamos que o assistente não desejava ausentar-se do caso dele, para que lhe guardássemos a lição. Talvez por isso mesmo, Silas ministrou-lhe energias novas ao peito exausto, através de passes balsamizantes, falando-nos em seguida. Vocês ouviram as alegações mentais do companheiro que se despede? Quer dizer, Márcia, ele está perguntando se eles
perceberam, né, tudo aquilo que ele estava trazendo para eles aí, mentalmente, né? Porque eles fizeram Uhum. vários questionamentos ao Léo. E aí o Silas quer saber se eles perceberam, né? É, e é interessante porque ele estava falando, né, quando a gente terminou o programa passado, de tudo isso que a gente recebe, os ensinamentos lá da Mansão Paz, a gente se modifica, já começa a se modificar lá na espiritualidade, né? Em qualquer local que a gente esteja ao desencarnar. A gente não só aprende aqui, lá também, no plano Uhum, espiritual, a gente aprende muito, a gente muito. trabalha muito, mas que ele diz aqui, ó, depois de aprendizado breve ou longo, em nosso instituto, nós somos novamente internados na carne, quer dizer, aí a gente tem que reencarnar. E apesar Reencarnamos. de protegido, a gente vai sofrer as influências daqueles que foram nossos comparsas ou nossos inimigos para saber se nós realmente A lição foi aprendemos a lição, aprendida, né? né? Exatamente. Então ele fala, porque a gente sabe, por exemplo, acho que Druso, não sei se Silas ou Druso, ou um dos, quer dizer, Silas também já está ali no nosso tempo, há 40, 50 anos. O Druso também, ou pelo menos o Silas, já está um bom tempo na Mansão Paz. Ainda não reencarnou, mas uma hora vai ter que voltar também, né? Está em trabalho lá. Isso mesmo. Hilário, que ardia de curiosidade, tanto quanto eu, faminto de novas elucidações, indagou reverente. Em que ponto será lícito considerar a presente desencarnação de Léo como débito expirante? Né? Nosso interlocutor fixou expressivo gesto e informou. De certo, não me reportarei à conta integral de nosso amigo perante a lei. Não disponho pessoalmente de recursos informativos para relacionar-lhe as dívidas e créditos no tempo. Referir-me-ei, por isso, tão somente à culpa que o atormentava quando ingressou em nossa casa, segundo os apontamentos que lá poderemos compulsar. O agonizante agora, de nervos asserenados pelo socorro magnético, parecia ouvir-nos. Quer dizer, o Silas não pode trazer todas as histórias, todas as experiências que o Léo tem ao longo da sua vida imortal, né? Mas então ele vai trazer o que ele tem ali a partir do momento que ele chega à mansão Paz, não é isso? É, ele ali foi acolhido, ele fala. E também, a gente já viu isso em outros capítulos também, do Silas ser extremamente discreto e dizer, olha, o que a gente pode saber e colocar para fins de aprendizado é isso. Não nos cabe recordar outras e outras questões, porque a gente sabe que, como a gente, como Thelma falou, somos espíritos imortais, nós temos questões de várias e várias outras vidas. Então, aqui, ele fala que ele vai falar aquilo do qual ele chegou na Mansão Paz com essa culpa dentro dele, uma culpa que o atormentava. Então, ele vai contar essa história, o que atormentou ao Léo, e que agora ele está tentando se reajustar com essa questão que ele chegou lá, que é Uhum. justamente da última encarnação que ele teve aqui, né? E aí ele fala que agora o Léo parecia que conseguia ouvir, né, o que eles estavam conversando. Então ele começa a contar. Sustentando-lhe a fronte suarenta, Silas atencioso prosseguiu depois de leve pausa. Léo enfileirou mentalmente para nós as amargas recordações dos dias recentes que tem vivido, detendo-se particularmente na enfermidade que o martiriza desde o berço, nos tormentos do hospício e na dureza de um irmão que o sentenciou à extrema penúria. Vejamos, porém, a razão das dores com que pune a si mesmo e por que mereceu a felicidade de ressarcir para sempre o débito particular,
agora na pauta do nosso estudo. Em princípios do século passado, ele era filho dileto de abastados fidalgos citadinos, são pessoas que moram na cidade, que, desencarnados muito cedo, confiaram-lhe o próprio irmão doente, o jovem Fernando, que é o nome dele nessa experiência, né? Cuja existência fora marcada por implacável idiotia. Léo, no entanto, Não, pois era o seu nome. Espera aí, eu li não, de novo. Ernesto, no entanto, pois era esse o nome do nosso Léo. Aliás, eu falei que era Fernando era o o irmão dele Fernando na era o irmão. existência passada. Então, Ele era agora é Ernesto. Ernesto, que é o Léo, que está doentinho lá. Na última existência, ele chamava Ernesto. Tão logo se viu sem a presença dos genitores, deu-se pressa em alijar o irmão do seu convívio, em tirar o irmão do convívio, cioso do governo total sobre a avantajada fortuna de que ambos se faziam herdeiros. Sempre essa tecla, né? Do dinheiro, da posse, de querer a parte do outro. E o dinheiro, em alguns momentos, ele é assim terrível, né? É um bem necessário. Ele pode fazer tanta coisa boa, mas é motivo, né, de tantos crimes, tantas situações. É. E aí a gente vê, né, Thelma, que olha interessante que ele diz aqui. Vejamos, porém, a razão das dores com que pune a si mesmo. Então, foi algo que ele mesmo planejou para viver aqui. E por que Uhum. mereceu a felicidade de ressarcir para sempre o débito particular que está agora que eles estão estudando, né? Então, eles falam, ó, então no século passado, o livro foi escrito no século XX, então no século XIX, né? Ele era filho de uma família rica e quando os pais desencarnam, ele tem que cuidar do irmãozinho, que é o Fernando, mas que já era, quer dizer, marcado pela implacável idiotia, quer dizer, tinha algum retardo mental, né? E ele era Ernesto. Mas logo que se viu com a morte dos pais, ele queria alijar o irmão, né? Alijar o irmão do. Alijar, não, alijar o irmão do convívio, que ele queria ficar com toda a fortuna para ele, né? E os dois eram herdeiros. Como a Thelma fala, sempre o dinheiro, sempre as questões materiais, tomando a frente de várias questões da nossa vida, desprezando, Mudando né? os nossos rumos, né? É, Mudando totalmente os nossos rumos, porque a gente viu aí a dor que foi a prova a experiência do Antônio Olímpio, né? E dos seus irmãos, tudo isso pela isso. gana do dinheiro, pela gana dos bens materiais, né? E é o que muitos, a maioria de nós, estamos apegados, né? Passamos por essa dor. E aí ele diz: além disso, moço habituado aos saraus de seu tempo, estimava as recepções esmeradas, nas quais o palacete da família descerrava as portas brazonadas, as relações elegantes, e orgulhoso da paisagem doméstica, envergonhava-se de ombrear, de ter ao seu lado, né, como irmão, o Ernesto. Não, o Por ele, Fernando. o Fernando, desculpa. Por ele proibido de comparecer aos seus ágapes, seus banquetes sociais. Todavia, porque Fernando, mentecapto, quer dizer, louco, não se atendesse às ordens em razão da incapacidade de aprendê-las, providenciou gradeada prisão ao fundo da residência, onde o rapaz enfermo foi excluído da comunidade familiar, do convívio, né? Encarcerado e sozinho, desfrutando apenas a intimidade de alguns escravos, Fernando passou a viver engaiolado, qual se fora infeliz animal. Enquanto isso, Ernesto, casado, dava largas aos caprichos da mulher em extensas viagens de recreio, nas quais desperdiçava seus bens em jogatinas e extravagâncias.
Então, o irmão, por ele não ouvir não ter acesso, não compreender, né, o que se falava com ele, se tornava difícil a convivência, ele providencia a um local onde ele pudesse ficar isolado, preso mesmo, né, fora da Exatamente. convivência. É, que maldade, né? Uma pessoa incapaz. E vocês imaginam naquela época, né? Épocas ainda de 1900 alguma coisa, ainda com escravos, com tudo, e ele vivia encarcerado, encarcerado sozinho, condenado lá. E aí só convivia no máximo com alguns escravos que iam ali para poder dar comida, alguma coisa assim. O Léo, que no caso como o Ernesto, né, ia só gastando toda a fortuna. Gastando, vivendo a sua vida ao bel prazer, né? Usufruindo Uhum. aí as coisas que ele gostava, e o irmão nessa situação de solidão e abandono, né? Ele tinha vergonha, ele fala aqui, né? Ele se envergonhava de ter ao lado um irmão, né? Na verdade, Thelma, isso também era muito comum, né? Isso As pessoas era o isolarem. motivo de muitas famílias É, colocarem essas pessoas que tinham dificuldade mental, deficiência mental, nos locais aí, nos hospícios, né? Isso era muito comum. Quando a gente é, vai estudar sobre isso, a gente vê que lá era recebido famílias que tinham dinheiro, né? Que tinham condições. É a coisa mais fácil que tem, né? Porque essas é, pessoas, é claro que dá trabalho, e naquela época, então, que não tinha muitas atividades terapêuticas a respeito disso, né? Era só essa opção, então, interna. E até hoje a gente escuta, né, essa uma forma assim de estar cerceando a pessoa, vou te internar, né? Vem daí exatamente. essas É. sequelas aí do passado, né? E não muito tempo, né? Porque assim, eu tenho conhecidos que fizeram faculdades de pedagogia e outras matérias e outras formações que, em seus estágios em clínicas abastadas, recebiam crianças com dificuldades ou com dificuldades físicas de pessoas de famílias bem abastadas em recursos Uhum. financeiros, mas que deixavam lá, e quando estavam dentro É, de casa, eram como se não era uma jaula, mas ficavam trancadas dentro de um cômodo, dentro da casa, isolados, que muitas isolado. famílias, com vergonha desses seus entes, né? Então, e acredito que isso hoje aconteça ainda também, Thelma. Acontece, sim, Com continua certeza isso acontecendo. acontece, né? É, Então, aqui tínhamos os motivos, além da vergonha, o motivo de uma herança, que ele queria se livrar do irmão para que ele pudesse ficar com a herança toda para ele, né? é. E hoje acontece não só com as pessoas que têm problemas mentais, mas com os idosos, com Isso. os deficientes em outras áreas físicas, né, que dependem da companhia. Então, às vezes, esses companheiros recebem até uma quantia do governo e isso não é utilizado. Enfim, existe Uhum. tanta miséria que a gente não conhece, né? Que a gente que passa por aí pelas notícias, que nos deixa preocupados. E aí ele diz, né, depois de algum tempo esgotado nas finanças de que podia dispor, apenas conseguiria reequilibrar-se por morte do mano. Quer dizer, ele fica numa situação de dificuldade financeira e ele só ia conseguir através da morte do irmão, que era ficar com a herança, né, que ele tinha Do direito. irmão. É. Do irmão, isso. No entanto, o jovem mentalmente enfermo dava mostras de grande fortaleza física, tinha uma saúde física. Não obstante certa bronquite crônica que muito o incomodava. Observando-lhe o desequilíbrio respiratório, Ernesto planejou levá-lo à moléstia mais grave, na esperança de remetê-lo com rapidez ao sepulcro,
recomendando aos servos que o libertassem todas as noites num grande pátio em que Fernando repousasse ao relento. Olha que maldade. O moço, porém, denotava enorme resistência e, embora sofresse novos achaques por relegado à intempérie, durante quase 2 anos superou valorosamente a provação a que fora submetido. Entre mentes, padecia. Ernesto Peraí. Entre mentes padecia Ernesto cerco de angústia econômica, sempre mais grave que somente o quinhão amoedado de Fernando, entregue ao comando de velhos amigos, conforme a vontade paterna, poderia solucionar. Então, você vê que arquitetando, né, um crime praticamente hediondo, de crueldade, né? E você vê Porque largar o irmão às ao intempéries durante relento, dois você vê, né? anos, ao É, relento ali. para Que agravar tristeza, o seu quadro de saúde, né. para ver se ele desencarnava, né? É, mas tudo Quantos débitos, né, Thelma? Quantos débitos? quantos débitos, né. Então, isso tudo arquitetado, pensado, né, intencionado, então isso tudo agrava as nossas ações, né. Então, ele comete uma porção de situações e você vê como é que é a consciência, né? Situações onde que a culpa que ele carrega vai trazer hoje situações semelhantes a tudo aquilo que ele engendrou Causou, né? no passado contra o irmão. Por exemplo, estar no relento, né? Que o irmão ficava ao relento, tem a ver com que ele agora está se submetendo a passar, né? Porque É. foi ele que programou isso. Então, a consciência é o nosso juiz, né? E a gente vê toda essa, porque ele diz que ele, e a gente vai ver, né, que Silas fala que ele queria viver, não sei se já falou ou vai falar, exatamente aquilo que ele fez o irmão Isso, passar. pois Então é. ele vem também com algum problema mental, ele tinha, né? O Uhum. irmão também o despreza, o interna no manicômio, assim como ele internou o irmão numa prisão domiciliar. Ele consegue, o irmão ficou num pátio aqui por quase 2 anos ao relento, ele vai ser vigia noturno e É, também fica ao relento e adquire a tuberculose, né? O irmão também fica doente aqui, né? Agrava a doença dele. Então ele vem pedindo aquilo são aquilo que ele pede, né? Assim, é. Silas fala isso para gente, né? Vem a seu pedido para vivenciar exatamente o que ele fez o irmão passar. E aí a gente compreende essa resignação que ele tem ali, porque a vontade que ele tem dentro dele é tão grande de estar passando por essas situações que ele provocou no outro, que ele se acha ali, diante das experiências, resignado, né, com tudo aquilo que ele está sofrendo, né? Aos nossos olhos, grande sofrimento, mas ele está ali resignado com essa dor através da culpa, né, que ele carrega. Mas é interessante a gente ver, Thelma, que nem sempre as coisas são assim. Não significa que eu Não, fiz isso e vou reencarnar assim para não, receber não. exatamente igual. Então a gente São tem que estar concessões, né? concessões e não assim lembrar que o Silas falou bem claro para a gente nos slides anteriores, né? Que ele decidiu e a espiritualidade superior acatou as decisões dele assim, dizendo, Uhum. tudo bem, se isso for o melhor para você, quer dizer, então nem sempre assim, se eu fiz isso, eu vou resgatar com isso, se eu fiz isso, É, eu vou passar pelas mesmas coisas. Nem sempre é assim, mas isso foi uma vontade dele, que a culpa dele era tanta que para ele se equilibrar de novo, para ele se sentir livre disso, desses sentimentos dele, ele queria sentir o que o irmão sentiu. o que ele Né? provocou, né? Isso mesmo. Exatamente. E aí ele diz: em razão disso,
envelhecido, quer dizer, degradado pela fome do ouro, certa noite liberou dois escravos, o Ernesto, liberou dois escravos delinquentes, algemados em seu domicílio, sob a condição de se exilarem para terras distantes e, após vê-los partir, sob o nevoeiro da madrugada, buscou o leito do irmão, enterrando-lhe um punhal no peito, indefeso. Na manhã seguinte, ante o choro dos servos a lhe mostrarem o cadáver, fê-los admitir que os cativos fujões teriam sido os autores do crime. E, inocentando-se com astúcia, entrou na posse dos bens que pertenciam ao morto, com plena aprovação dos magistrados terrestres. Foi assim que, apesar de regalada existência na carne, ao aportar no além-túmulo, atravessou extensa faixa de expiações. Fernando, irmão desditoso, com absoluta magnanimidade, esqueceu-lhe as ofensas. No entanto, vergastado pelos remorsos, Ernesto entrou em comunhão com impassíveis agentes da sombra, que o fizeram presa de inomináveis torturas por recusar-se segui-los nas práticas infernais. Então, quanta coisa, né, aconteceu aí depois dele soltar esses dois delinquentes, e eles viviam também ali algemados na, nessa fazenda, não sei se era fazenda, mas nessa casa do Ernesto, né? Sob a condição de deles saírem dali. E após ele vai culpar, né, esses escravos de ter tirado a vida do irmão. Muito engendramento, né, nesse crime, né? Uma É. loucura, né? Uma verdadeira loucura. E então, e aqui o importante é esse final que ele diz, né? Depois de regalar da existência na carne, quer dizer, depois que ele assassina o Aproveitou irmão, de tudo, os direitos da fortuna, continua a viver a vida que ele vivia, mas o irmão desencarnado com certeza já está em outras estações, porque com absoluta magnanimidade esqueceu as ofensas, então não precisou aqui estar junto dele para. Né? Então ele esqueceu e seguiu a vida, mas o remorso que ele tinha dentro dele, fez com que ele se ligasse mentalmente a esses impassíveis agentes da sombra, quer dizer, a outros espíritos que queriam se fazer ele seu escravo, tudo, mas ele os recusou. torturava porque ele se recusava a ser comparsa deles. Então, eles os torturavam Quer bastante. dizer, ele não quis agravar mais a situação ainda, Isso. né? Então ele E tinha até nem uma continuar certa, praticando mal, né? Pois é. ele tinha uma certa consciência, né? Então Exatamente. Ao tudo desencarnar, isso, ele teve essa é, consciência, né, de tudo ele que ele fez. já tinha entendido que ele fez mal, mas ele não queria continuar fazendo mal, né? Ele fala aqui, né, que ele estava vergastado pelos remorsos de tudo que ele É. fez com o irmão, né? E o remorso talvez tenha ajudado ele nessa hora, né? Porque não deixou que ele agravasse mais os seus A débitos. situação dele, né? É. Conservando na alma a lembrança da vítima, através da percussão mental do arrependimento sobre os centros perispiríticos, enlouqueceu de dor, vagueando em vários lustros, quer dizer, por vários anos, né? Cada lustro são 5 anos, né? Então, Uhum. vários anos ele ficou nas sombras, em tenebrosas paisagens, até que, recolhido à mansão, foi convenientemente tratado para o reajuste preciso. Não obstante recuperado, porém, as reminiscências do crime absorviam-lhe o espírito de tal sorte que, para o retorno à nova encarnação, ele implora, né,
essa oportunidade a fim de experimentar a mesma vergonha, a mesma penúria e as mesmas provas por ele infligidas ao irmão indefeso, pacificando desse modo a consciência intranquila. Amparado em seus propósitos de resgate por eminentes instrutores, tornou ao campo físico, carreando na própria alma os desequilíbrios que assimilou além do sepulcro, com os quais renasceu alienado mental, como o próprio Fernando no passado recente, tendo amargado na posição de Léo todos os infortúnios por ele impostos ao irmão debilitado e infeliz. Então, como a Márcia já falou, né? Lá na mansão, eles concordaram com tudo isso que ele queria fazer, porque se era para tranquilizar a sua consciência, que ele pudesse pôr em prática o seu pedido, né? E aí a gente vai entender toda essa resignação, essa forma de viver do Léo, porque a reencarnação dele não foi fácil, não, né? É. Desde o início foi marcada por grandes provas aí, e, Uhum. e ele está praticamente vencendo todas elas, né? E é interessante que o Silas fala aqui, né, que ele volta ao campo físico trazendo na própria alma os desequilíbrios que ele assimilou também lá depois do sepulcro, né? Quer dizer, no plano espiritual, ele também, com todo esse remorso, com tudo que ele viveu, ele faz com que ele venha aqui um alienado mental, É, né? Ele se perturba também é. mentalmente no campo, quando ele fala ali, olha, Uhum. conservando na alma a lembrança da vítima, né, de tudo que ele fez o Isso, irmão passar, através da percussão mental do arrependimento sobre todos os centros perispiríticos, quer dizer, ele enlouqueceu de dor e ficou isso. vagueando. Então, o corpo perispiritual do Ernesto, que agora é o Léo, ficou também com essas deformações, Comprometido. É. comprometido em função daquilo que ele causou e daquilo com que ele se torturava As mentalmente. consequências dos atos dele. Exatamente, né? Isso fez com que ele se desajustasse no corpo perispiritual, e aí ele fala aqui, os quais renasce como um alienado mental, como o próprio É, Fernando. Então, além disso, quer dizer, o próprio tempo que ele ficou lá, que ele diz por vários e vários anos, fez com que ele agravasse também a situação dele. Lógico que ele é acolhido na mansão, ele passa o tempo lá, e aí ele começa a se reajustar um pouco, mas aquelas questões no perispírito dele estavam já ali marcadas. E aí ele volta uhum, como um alienado mental, né? E vai viver com um irmão que não é o Fernando, que acreditamos que o Fernando já esteja liberado disso, mas vai passar por todos os infortúnios por ele mesmo impostos ao irmão, né? é. É isso aí. O mal que a gente faz, né, sempre vem para nossa própria experiência, né? E aí ele continua, ressurgiu dessa forma na esfera carnal, desditoso e doente. Cedo conheceu a orfandade, foi colhido de surpresa pela secura e vilania de um irmão, também como o que ele teve, né? O que ele foi, insensato, que o ilhou, que quer dizer, que o colocou também fora do convívio, no ambiente sombrio de um manicômio. E para não faltar particularidade alguma ao quadro expiatório, padeceu como guarda noturno o frio e os temporais a que se expusera a vítima indefesa. Entretanto, pela humildade e paciência com que tem sabido enfrentar os golpes reparadores, conquistou a felicidade de encerrar, em definitivo, o débito a que nos reportamos. Porque emudecesse o orientador, preocupado em atender ao agonizante, então banhado pelo suor característico da morte, Hilário indagou:
Assistente, como entender que o nosso companheiro está liquidando a dívida a que se refere? Né? Quer ler a próxima parte para a gente falar junto ou quer comentar alguma coisa daqui? Não, eu acho que é só a gente ver isso, né? Ele passou mais ou menos as mesmas provações que ele fez Uhum. o irmão Que ele passar, causou, né, no né? irmão. E Uhum, agora, e aí é interessante que ele fala, pela humildade, paciência, né, como ele tem sabido aceitar. A gente entendeu isso logo que nós começamos a falar da história dele, né, porque é uma pessoa muito resignada, que tem dentro dele essa humildade, porque ele não reclama, ele não grita, ele não está uhum. irritado, então ele está lá, acompanhando todas as situações, mas de uma forma bem humilde e paciente, né? E, Então, e- o Hilário pergunta, diga. não, interessante, Thelma, porque ele poderia não estar com, porque assim ele vem com certo débito mental também, mas mesmo assim é uma pessoa resignada e consegue ter discernimento de tudo. A gente vê por aquele mental dele recordando a vida e tudo, apesar, né, de alguns débitos mentais que ele veio, né? Uhum. Então, vamos ver o que, que o Silas vai responder. Aí ele diz assim: pois não veem, né? Ele pergunta, como é que podemos saber se o débito dele está sendo liquidado, né? E aí ele fala, Uhum. pô, vocês não veem? Indicando a grande hemoptise, né, aquela expectoração de sangue que ele faz, ele diz: qual Fernando que desencarnou com o tórax perfurado da lâmina assassina, Léo igualmente se despede do corpo, com os pulmões em frangalhos. Contudo, pelo procedimento correto, que adotou perante a lei, atravessa o mesmo suplício, mas no leito, sem escândalos destrutivos, embora esteja vertendo o próprio sangue pela boca, tal qual sucedeu ao humano espezinhado e vencido. Cumpre-se o resto, né, o aresto, quer dizer, a decisão da justiça, apenas com a diferença de que, em vez do gládio de ferro, temos aqui bastões de bacilos assassinos. Aqui ele fala arestos da justiça divina, né? É, Talvez. Ah, diga. é, da justiça, quer dizer, apenas, quer dizer, da decisão da justiça ali, né, que deu os bens, né, aos irmãos, né, mas e ele fala aqui, mas em vez do gládio de ferro, quer dizer, da outra vida ele botou o irmão dentro de uma jaula lá dentro da casa, né, e aqui ele fala que a justiça ali, ele tem aqui batalhões de bacilos assassinos, a gente viu no É, início, quando ele conta como ele está, mas eram vários vacilos em todos os órgãos dele, né? uhum. Talvez porque nos visse o assombro ante a lição, ocupado embora na assistência ao moribundo, rematou com grande entorno. Quando a nossa dor não gera novas dores, a nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam. Nossa dívida está em processo de encerramento. Isso é muito interessante, né? Então, vou até ler de novo. Quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Muitas vezes, o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos ominosos, quer dizer, abomináveis, pagando as nossas contas sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Silas, contudo, não pôde continuar. Léo, em oração,
debatia-se nos estertores da morte, quer dizer, agonizando ali nos seus últimos momentos. Mas a gente vê muitos enfermos nesse processo, né? Aquele doente, às vezes, que fica até em casa mesmo por vários anos, né? Uhum. Dando trabalho físico de cuidados, mas sem prejudicar ninguém, né? Com as suas dores, com as suas situações ali de resgate. Então, nesses momentos, Silas diz que é uma dívida expirante. É quando você não. Ele foi bem. Quando as nossas dores não geram novas dores em nós mesmos e não criam dores e aflições para os outros. Então, a gente está encerrando o nosso processo, né? Daquele Uhum. débito. É bem interessante a gente ver que a gente não sabe outros débitos do Léo, né? A gente está falando dos débitos da vida anterior que ele teve aí, e ele, querendo ajustar a consciência dele, ele pede, né, que passe tudo aquilo que ele fez o irmão passar. Nesse âmbito aqui, ele está liberado, né? A gente não sabe de Exatamente. Não outras sabe coisas. outras É, questões que é. ele tem, mas dessa Nesse questão ele está capítulo, liberado. vamos dizer assim, né? Esse capítulo aí ele encerra, né? Então É ele ficou em isso. paz de consciência, ele aquietou seu coração e desencarna em paz, né? Mas ele poderá ter outras encarnações com outras questões que Exatamente. não nos cabe agora saber, né? Uhum. E aí o assistente, quer dizer, Silas abraça com carinho, né, e pedindo o amparo de Deus, como se o doente desventurado fosse um filho do coração. O Silas tem sempre essa atitude, né? A gente percebe Uhum. em todos os atendimentos a amorosidade dele, né? Que atende esses companheiros. E envolvido nas irradiações suaves da prece, Léo adormeceu diante de nossas lágrimas. Por que perguntássemos quanto ao motivo pelo qual não o arrebataríamos de imediato ao vaso cadavérico para transportá-lo conosco à mansão, o assistente informou-nos conciso: não dispomos de autoridade para desligá-lo do corpo. Semelhante responsabilidade não nos compete. E comunicando aos vigilantes que missionários da libertação viriam, em breves horas, em socorro do companheiro que descansava, meditativo e emocionado, convocou-nos para a volta. Então, você vê aí a organização e o respeito a cada tarefa, né? Quer dizer, não era aquela equipe dele ali que estava preparado para fazer o desligamento do corpo. Então, ele Uhum. avisa aos outros companheiros, aqueles vigilantes que estavam ali, que iriam trazer outros espíritos que fariam essa libertação ali do Léo, né, para que ele pudesse retornar ao mundo espiritual. É interessante que ele fala os missionários da libertação. É, Então, tem esses espíritos que são e também especializados. especializados no desligamento, né? Que a gente É, sabe que nem sempre é uma operação trabalhosa, né? Então, não é uhum, assim de uma hora para outra. E aí tem esses, assim como eles às vezes chamam missionários do passe, missionários, né, que veem determinadas questões e são aqueles é, especialistas nessas ações aí. Então, temos os missionários da libertação. E assim a é. gente vê que o Léo conseguiu Libertar, tirar né? essa culpa, se libertar de todo esse remorso, de toda essa culpa que ele tinha dentro de si mesmo, né? E a gente encerra aí esse nosso capítulo para que a gente depois continue na semana que vem no capítulo 18, né? E já vamos chegando aí ao fim, né? Então, espero que a Chegando aí gente ao consiga. finalzinho do nosso livro, né? Exatamente. Espero que a gente consiga se encontrar logo e que tenhamos, assim,
sejamos abençoados por Jesus e que possamos estar juntos na semana que vem, não é isso, Thelma? É isso mesmo, que possamos manter essas vibrações boas que nós recolhemos nesses estudos e que possamos, na semana que vem, estarmos aqui para um novo capítulo. Até lá, Márcia, até lá, amigos, se Deus quiser.